Entre 64 depois de Cristo, quando vários apóstolos ainda viviam, entre eles os grandes bem-aventurados Pedro e Paulo, e até o ano de 313, a Igreja de Cristo crescia em graça e estatura pelo mundo, mas erguia as mãos e se ajoelhava para Deus nas catacumbas, porque a perseguição era pública e a proibição da nossa religião era absoluta. Naquele tempo, os pioneiros da nossa fé rezavam sobre os túmulos dos mártires e adornavam as galerias subterrâneas com inscrições e desenhos. A mais antiga representação cristã de Nosso Senhor Jesus Cristo não é crucificado. Naqueles dias, apesar da perseguição atroz, os cristãos respiravam ainda os ares da ressurreição do Senhor. A mais antiga representação cristã de Jesus é como o bom pastor, porque sim, desde o princípio, os cristãos se alegravam de poder expressar com engenho e arte sua fé e sua afeição pelo Deus Criador invisível que se encarnou, que tem um rosto, que tem uma voz. Minhas ovelhas reconhecem minha voz. Antes de Cristo designar-se no Santo Evangelho de João, capítulo 10, como o bom pastor, ele nos surpreende com estas palavras: Eu sou a porta. Ele quer dizer a porta do aprisco. A porta. Se ele tivesse dito, eu sou o alicerce que dá estabilidade, ou o muro que dá segurança contra as bestas ferozes que vagam lá fora, teríamos compreendido facilmente a analogia. Mas ele diz de si, eu sou a porta. De uma casa muito sólida, com uma abertura para uma porta na entrada, mas sem porta, não podemos dizer que se trate de uma casa segura, por mais sólida que ela seja. Por outro lado, uma porta que está sempre aberta inspira certa desconfiança, e outra que nunca se abre não é motivo de segurança, mas medo. Quem no Evangelho diz, eu sou a porta, não é um homem comum. É Deus que fala, com boca e voz humanas, falando palavras que nós conhecemos para nos revelar verdades que nós não podemos conhecer sozinhos. Ele fala no nosso tempo o que ele vê na eternidade. Por isso suas palavras são tão profundas. Os apóstolos tiveram o privilégio de serem chamados por ele, de ouvirem o tom e a textura da sua voz, mas principalmente de escutarem tudo o que ele dizia e aprender dele o significado de tudo aquilo o que seus olhos viam e seus ouvidos escutavam. Já nós não conhecemos nem a textura nem o tom da voz do Senhor. Mas o Espírito nos foi dado, e o Espírito permanece em nós se nós permanecemos nele, ou seja, livres do pecado, na graça do Senhor. E o Espírito, que procede do Pai e do Filho, e foi enviado sobre os apóstolos no cenáculo de Jerusalém, nos é transmitido desde então por Cristo e os sucessores de seus apóstolos. A fé nos vem até hoje pelo ouvido, pela Sagrada Escritura, que não é lida, é proclamada antes do santo sacrifício, que é o Senhor, ser oferecido sobre o altar, que é o Senhor, pelo sacerdote, que age na pessoa do Senhor. Ali naquele momento Cristo nos fala. Assim é desde sua gloriosa ascensão aos céus. Sua voz ecoa desde então na voz da Igreja, que é a comunhão dos apóstolos com Cristo e seus sucessores e seus fiéis. A fé nos vem até hoje pelo ouvido. Graças ao Espírito, que fala pela boca dos ministros que fielmente dão testemunho da fé dos apóstolos. É o próprio Senhor quem dá vida ao testemunho, ao ensino e aos mandamentos que saem da boca de seus ministros. Por esse motivo, esse Evangelho é também para nós um convite à oração. Oração por vocações sacerdotais e religiosas. É necessário que haja sacerdotes, santos sacerdotes que tornem Cristo presente, visível através de suas vidas e obras santas, suas palavras colhidas na oração e inspiradas pelo Espírito. O mundo precisa da Igreja. Ainda que ele, pelas suas escolhas, negue-a, os homens têm necessidade da Igreja. É verdade que a graça da salvação é maior do que a Igreja, porque em que pese Cristo e a Igreja serem um, Cristo é maior do que a Igreja. Mas sem ela,
não teríamos a memória dos apóstolos, a memória dos santos e o testemunho dos mártires. Nem teríamos os sacramentos da graça, nem conheceríamos as Escrituras. Voltemos ao bom pastor. Cristo chama, nesse momento, muitos homens a deixarem tudo para segui-lo, para que ele seja o tudo deles. Ele chama homens e mulheres para viverem unidos pela caridade, ininterruptamente em oração e trabalhando com o bom pastor pelo bom sucesso do seu rebanho. Cristo chama nesse momento a tantos, mas em sua liberdade, tantos vivem absorvidos em suas próprias vidas mundanas, a tal ponto que se tornam surdos para a voz do Senhor que não grita, mas diz claramente e com afeto puro e cheio de misericórdia: segue-me, pois quem entra por esta porta que eu sou, cresce em mim, até que eu cresça nele. Ele já não mais viva, mas eu viva nele. Quem me serve, não serve a um homem, mas Deus que se fez homem. Por isso também quem me serve não se porta como um desses deuses que os homens inventaram, que agem como se tudo soubessem e falam como se tudo pudessem, mas não passam de ídolos de fumaça e pó, vaidade, tudo vaidade que o vento leva e o tempo esquece. Segue-me, diz o Senhor. Ele não te chama a ser um super-homem, ele não precisa da tua força. Também não te chama para te humilhar e te dizer que você é um zero à esquerda e um indigno pecador. Não. Ele te chama para fazer de você o santo sacerdote ao serviço dele, como ele te criou para ser. Por isso, rezemos por estes jovens em nosso país e em tantos outros. Não rezemos apenas uma vez. Não rezemos somente um pouco. Pedi, e vos será dado. Pois todo aquele que pede, recebe. Pedi ao Senhor da messe, pois, que envie operários para a sua messe. Amém.